Paz do Senhor, irmãos. Vamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Para quem está vendo pela primeira vez, é importante você assistir o vídeo da primeira carta para pegar alguns detalhes que não estaremos repassando nessa segunda carta. Por que Paulo torna a escrever para esses crentes? Ele precisa esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de Cristo. Percebe-se que levantou-se algumas questões, provavelmente algumas pessoas que trouxeram ensinamentos a respeito da vinda de Jesus de forma diferente a que Paulo tinha lhes explicado. Por isso, Paulo vai nessa carta esclarecer alguns assuntos e reafirmar aquilo que ele já tinha ensinado na primeira carta. Na primeira carta, Paulo ensinou aos crentes que haviam dormido em Cristo tomariam parte na vinda do Senhor. Lembra da dúvida deles na primeira carta? A respeito daqueles que morreram antes de nós. Paulo lhes explica, trazendo esperança a respeito dos que dormem com o Senhor. Nessa carta, porém, ele mostra que os crentes que ainda vivem não serão atingidos pelos juízos do dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É um período em que Deus trará juízo à terra. Então, dia do Senhor, ira do Senhor. Quando você ler isso, pode lembrar que Deus estará tratando com os habitantes da terra nessa época. É normal que eles tenham sentido medo e insegurança a respeito desse assunto, então nessa carta Paulo esclarece esses assuntos para eles. Nessa esperança, diversos membros da comunidade se entregavam ao ócio, tornando-se um peso para os outros. Vimos isso na primeira carta. E novamente Paulo irá admoestá-los aqui. Paulo, nessa carta, aquieta os cristãos, declarando que antes do dia do Senhor, alguns acontecimentos se darão. Quais são eles? A grande apostasia da fé. Haverá, sim, um esfriamento muito grande da fé. As pessoas se voltarão para si próprias. Já acontece isso hoje em dia, já é o prenúncio. E também o iníquo será revelado. Quem é o iníquo? Anticristo. Então, para nós entrar na carta, vamos ao esboço. Paulo inicia no capítulo 1 com uma saudação. Ainda no capítulo 1, do 13 ao 12, ele fala sobre expectativa na perseguição. No capítulo 2, ele explica os acontecimentos. No capítulo 13, 1 ao 15, exortações à prontidão. E no capítulo 3, dos 16 ao 18, então, bênção e despedida. É uma carta bem curta, apenas com reafirmações de ensinamentos. Vamos lá. No capítulo 1, do versículo 1 ao 2, essa epístola inicia do mesmo modo que a epístola de 1 Tessalonicenses, com menção de Silvano. Quem é Silvano? Silas. É importante detalhar isso aqui, porque em algumas partes está escrito Silvano, em outras partes Silas, e a gente acha que são duas pessoas. Não, é o mesmo Silas, então, Silvano. Faz menção de Silas e Timóteo. Isso porque os mesmos escritores estão escrevendo para os mesmos endereçados, não muito tempo após a primeira carta. Então vamos ao capítulo 1. Paulo inicia com uma ação de graças, logo após convoca seus leitores a perseverarem. É importante lembrar que essa igreja, ela aprendeu com Paulo e depois se tornou modelo para a região, Acaia, Macedônia. Você percebe que era um povo interessante na questão de fé. Eles tiveram realmente uma conversão e passaram a ser elogiados por Paulo. Ora, para ser elogiado por Paulo,
porque eles realmente estavam fazendo um bom trabalho e realmente estavam aderindo os ensinamentos. Caso contrário, Paulo os teria repreendido, como fez em outras cartas. Ação de graças pelo crescimento, capítulo 1. Acompanhe na tua Bíblia em casa. Capítulo 1, do 3 ao 4 diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha que lindo. Aqui ele fala sobre a fé crescer, se desenvolver, e também o amor. Lógico que essas duas coisas estão interligadas, a fé e o amor. Duas características importantíssimas que essa igreja tem. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições, nas tribulações que suportais. Paulo fala agora sobre a constância, a perseverança. Eles continuaram no quê? Na vossa fé, constância e fé. Aí ele diz o seguinte: em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Não é diferente de todos os cristãos em todos os tempos. Todos aqueles que pregam o evangelho genuíno sofrerão perseguições. E essa igreja está passando esse povo. Lembre-se que quando Paulo fala igreja, ele não se refere ao templo em si, mas à comunidade, às pessoas. E ele lembra das tribulações que essas pessoas têm suportado, mas elas permanecem na fé e no amor. Por isso, o genuíno evangelho, não perder a essência, não perder a fé por causa das tribulações, como acontece com muita gente, que quando passam por lutas, a primeira coisa que eles fazem, abandonam a sua fé. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Paulo deixa claro que o sofrimento deles é por uma causa, por um propósito, no caso, o reino de Deus. A partir do versículo 6, ele diz o seguinte: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo incentiva os crentes a perseverar, porque quando a gente está passando por muitas tribulações, a nossa tendência natural é descrer. E Paulo lembra eles: por mais que vocês estejam sofrendo, permaneçam, porque haverá um dia em que nós veremos, sim, a diferença do servo fiel, do servo bom e do injusto, daqueles que serviram a Deus e dos que não serviram, dos que se mantiveram fiéis e daquele grupo que perturba a fé dos fiéis. Paulo está lembrando eles: chegará esse dia. Então vocês precisam manter o foco e continuar caminhando durante a tribulação. Versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vocês, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós. Você percebe que o testemunho cristão, ele está acima das nossas tribulações? Temos o dever de glorificar a Cristo através das nossas obras. Vamos agora, então,
ao capítulo 2. Nessa passagem, Paulo realiza alguns esclarecimentos relativos ao dia do Senhor, pois alguns crentes pensavam que já estavam vivendo esse tempo escatológico. Então, Paulo vai tranquilizar os crentes e também vai ensinar eles que tem algumas coisas que precisam se cumprir, precisam acontecer para depois, então, existir o que nós chamamos de dia do Senhor. Olha o que diz o capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está lembrando eles o seguinte: vocês receberam um ensinamento correto a respeito da vinda do Senhor Jesus. Não permitam que nenhuma pessoa venha e confunda vocês. Simples assim. Na sequência, versículo 3. Ninguém de modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, esfriamento da fé, e seja revelado então o filho da perdição, o iníquo, ou o próprio anticristo. Versículo 4. Quem é o anticristo? É aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui tem algo muito interessante. Ele descreve o anticristo como alguém que se opõe a tudo o que é sagrado e a tudo o que é culto. Você percebe que o espírito do anticristo, ele já habita entre nós? Porque ele já trabalha nas mentes de pessoas que se opõem contra o que é sagrado, contra o culto. Nós não estamos enfrentando isso na nossa época? Estamos. Só que é interessante que Paulo descreve como alguém que se opõe contra tudo o que é culto, o que é sagrado. Só que tem um detalhe. Esse anticristo aqui, que será revelado, ele vai entrar no santuário de Deus e ele vai exigir culto. Então, perceba, ele se opõe ao culto a Deus, a Jesus Cristo, mas ele quer receber culto para si próprio. Esse é o que nós chamamos de anticristo. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É muito importante, irmãos, a gente não imaginar algumas coisas e não entrar em conflito, em ansiedade. Nós devemos viver o nosso tempo de forma pacífica, tranquila. No tempo determinado por Deus, que nós não sabemos exatamente quando é, só temos uma linha muito tênue, que são os sinais. Pelos sinais, a gente entende o cumprimento das profecias, mas quando as coisas irão acontecer exatamente, nós não sabemos. Então, vamos deixar, como diz Paulo aqui, que as coisas acontecerão na ocasião própria. A partir do versículo 7, então, o caráter do homem da iniquidade e sua derrota. Aqui tem uma descrição importante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado agora aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso aqui é coisa futura. Perceba que, no tempo determinado por Deus, o anticristo se apresentará na terra. Nem é o anticristo que decide, é o próprio Deus. E ele se apresentará, como nós iremos estudar ainda nos outros livros, estudaremos Daniel, estudaremos Apocalipse, e ele será destruído. Veja o que Paulo
diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, Jesus virá em glória, em poder. Esse entendimento é o que eu e você devemos ter. Ora, o aparecimento do iníquo, versículo 9, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Esse ser, essa atuação será através de Satanás. Aí tem algo muito interessante no versículo 10 que diz assim: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Irmãos, por que Deus irá permitir isso? Simples. Jesus foi enviado para salvar a humanidade. Jesus é a verdade. O que os judeus fizeram? Rejeitaram. E os gentios, todos aceitaram? Não. Muitos negligenciaram. Então, para essas pessoas que rejeitaram a verdade e aceitaram a mentira, elas terão que se confrontar com essa situação aqui. É muito importante isso, porque tem pessoas que acham que estão fazendo um favor para Deus se elas vêm para a igreja e se elas cumprem algumas obrigações. Nós não estamos fazendo favor para Deus. A graça de Deus que é o favor para nós. Portanto, o tempo que eu e você passamos na igreja, servindo a Deus, deve ser de reverência, deve ser de santificação. Aproveite esse tempo para não se encaixar em algumas classes que rejeitaram a verdade e terão que amargar com a mentira na sua essência. A partir do versículo 13, então, ação de graças e exortação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e na verdade. Algumas Bíblias usam o termo eleição ou escolha. Você percebe que Deus nos chamou, Deus nos amou, Deus nos escolheu para essa grande obra? Pena que muitas pessoas não compreendem isso. Mas os irmãos de Tessalônica entenderam e viveram na essência. 14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneçam firmes, guardem as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Por que Paulo está fazendo essa lembrança? Porque muitos tentavam transtornar os ensinamentos. Lembre-se que o cristianismo não é um mini judaísmo, não. A salvação veio dos judeus, não é isso que a Bíblia diz? Por causa de Jesus. Mas o cristianismo é algo totalmente diferente, tem vida própria. Quem é que dá essa vida para os verdadeiros cristãos? O Espírito Santo. E é em Jesus e no Espírito Santo que nós devemos prosseguir. No capítulo 3, Paulo pede as orações dos Tessalonicenses, aí ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Qual é a preocupação de Paulo? Isso é muito lindo e muito profundo, que o evangelho cresça, se propague, que as pessoas aceitem, que haja abertura para a palavra. Esse é o objetivo. 2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Aqui Paulo lembra que nem todos têm o mesmo coração amoroso, amigável a respeito da fé. Muitos os maltratam, os perseguem. É só olhar a história. Uma hora está preso, uma hora está sendo espancado, está sendo expulso da cidade. É só analisar os fatos. Por isso que Paulo
trata dos ensinos nesse nível. Mas ele diz o seguinte: todavia, o Senhor é fiel. As pessoas nos maltratam, os enviados de Satanás nos maltratam, mas o Senhor, do qual nós pregamos a sua palavra, ele é fiel. Ele vos guardará do maligno. Aí no versículo 4 ele diz: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Irmãos, aqui tem algo muito importante nessas palavras. Não basta receber, é preciso guardar, perseverar, continuar, ir até o fim. Paulo é alguém perseverante. Pare para pensar no que ele passou. Hoje, com coisas tão insignificantes, as pessoas deixam o evangelho. E Paulo, com toda a luta, dor e tribulação, ele persevera e incentiva as pessoas a fazer o mesmo. A partir do versículo 6, então, aqui ele vai dar alguns conselhos que ele já deu na primeira carta, quando ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Só que essa situação, Paulo orienta da seguinte maneira: não tratem eles como inimigo, tratem eles com amor, mas se afastem. Aqui fala de algumas companhias, de pessoas que não temem a Deus, que desrespeitam a sua palavra, têm o mesmo ensinamento que nós, mas não andam, não colocam a sua vida em ordem. Aí Paulo diz o seguinte: se afastem deles, repreendam eles em amor, mas eles precisam sentir e eles precisam perceber o seu comportamento. Eu trago isso para os nossos dias, quando pessoas que não levam as coisas de Deus a sério, não entendem que são parte do corpo, não entendem que a igreja é o corpo de Cristo e tratam as coisas sagradas com leviandade. O que a gente fará com esses cristãos? Irá aconselhar, irá orientar. Se eles não mudar de vida, a gente se afasta. Sem briga, sem nada, mas a gente se afasta. Outro detalhe importante no versículo 7, Paulo lembra eles do seguinte: nós nunca nos portamos mal entre vocês. Vocês lembram disso? Então, segundo o nosso comportamento, a nossa conduta, ela não foi de maneira desordenada. 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos a fim de não ser pesados a nenhum de vocês. Aqui estava acontecendo a mesma situação daquelas pessoas que não queriam trabalhar, que Paulo os corrigiu na primeira carta, e eles continuaram numa boa. Aí Paulo está lembrando: olha que quando nós estivemos entre vocês, nós trabalhamos. Nós não ficamos vivendo às custas de vocês. Aí no versículo 9, Paulo diz assim, ó: não que não tivéssemos esse direito, ou seja, nós estávamos trabalhando, pregando, nós estávamos enfrentando todo tipo de adversidade, era justo que nós recebêssemos salário por isso. Ele diz: porém, nós não quisemos ser pesado a vocês. Qual é a diferença da igreja primitiva para hoje? A estrutura. Hoje nós temos estrutura. Deixa eu abrir um parêntese nessa parte. Por que você contribui na igreja? Por exemplo, um campo. Como no nosso caso, nós temos 8 templos. Esses templos são mantidos por pessoas que contribuem. Nesse tempo aqui, não existia templo. Era na casa dos irmãos. Então, como que algumas pessoas poderiam ir para a casa dos outros e ficar ali comendo, bebendo, vivendo, sem se dar ao trabalho? É isso que Paulo está questionando aqui. 10. Porque ainda convosco vos ordenamos isso: se alguém não quer trabalhar, não coma. Paulo é bem direto, e eu gosto dele por isso.
Não quer trabalhar? Não coma. Resolve o problema. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. É fato, né, irmãos? A pessoa que não tem uma ocupação, não tem um propósito na vida, claro que ela vai ficar se metendo na vida dos outros. E perceba que não é coisa dos nossos dias. Eu estou falando de 50 anos depois de Cristo. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ou seja, comam o pão do seu próprio sossego. Paulo está dizendo o seguinte: cada um desfrute daquilo que ele produz. O que você tem hoje, se você tem uma casa, um carro, alguma coisa, é fruto do quê? Do teu trabalho. Você passou anos trabalhando, economizando, enquanto as pessoas estavam se divertindo, enquanto as pessoas estavam passeando, você estava fazendo o quê? Trabalhando, você estava se esforçando para que hoje você pudesse desfrutar. Então Paulo diz o seguinte, que coma um pão do próprio sossego. Se não construiu nada, que não desfrute de nada. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Aí ele exorta novamente a igreja. Se mantenham no caminho, perseverem fazendo o que é certo. Sabe por que a gente deve fazer o bem? Porque o bem ele volta para a gente mesmo. O que você fez para alguém, a pessoa não recebeu, não se preocupe. O bem não se trata de recepção das outras pessoas. Se trata do que irá voltar para você. No tempo certo irá voltar. 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa carta, notai-o. Nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Não considere por inimigo, mas adverti-o como irmão. E aí ele diz o seguinte: ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Paulo encerra falando sobre a paz interior, porque ele conhecia as tribulações desse povo aqui. Versículo 17. A saudação é de próprio punho, Paulo. Então não tem dúvida da autoria da carta. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Paulo sempre encerra abençoando as pessoas às quais ele dirigiu a sua epístola. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.